A orientação de Isaac: seu irmão está irado com você, foge dele. Quando aplacar a ira dele, quando ele esquecer disso, você volta. O que Isaac falou? Eu vou mandar chamar você. Mas quem foi que chamou Jacó e mandou voltar? Foi o próprio Deus. Falou: agora você volta. Porque Deus conhece tudo. Isaac poderia muito bem ter mandado Jacó voltar, mas ele não conhecia literalmente o coração. Nenhum ser humano conhece o coração do outro. Quem é que conhece o coração das pessoas? É Deus. Porque só Deus saberia como estaria o coração de Esaú quando Jacó fosse se encontrar com ele. Deus, conhecendo o coração, ele falou: agora Esaú se arrependeu. Estou conjecturando aqui, tá? Deus não falou isso. Só para a gente entender. Agora que Esaú realmente mudou o coração, a parte interior, onde o ser humano não consegue ver, agora eu vou mandar Jacó voltar. E foi o que ele fez. Ele mandou Jacó voltar. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Bom dia para os irmãos e para as irmãs, a paz do Senhor. A lição de hoje, número 12, baseada em Gênesis, capítulo 33. Amém, Senhor. Gênesis, capítulo 33, que tem por título a reconciliação de Jacó com Esaú. O texto-chave aqui, Gênesis 33, 4, diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Aqui nós temos duas palavras-chave que dão um norte para essa lição, que a primeira delas é perdão e a segunda é reconciliação. Então você pode observar que essa lição gira muito nesse sentido, de perdão e de reconciliação. A título de introdução, nós temos aqui a história, já foi contada, né? Sobre Jacó, todos já conhecem. Teve aquele encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, a ordem de Deus era que ele voltasse para a casa dos seus pais, para a sua parentela, para a sua terra. Mas nessa ordem que ele havia recebido de Deus, ele tinha problemas que ele tinha que resolver. E tem coisas que a gente cria e quer que Deus resolva, né? E tinha problemas que ele mesmo tinha que resolver. Então ele precisava voltar lá. E teve também a questão do dia do encontro com seu irmão. Teve o dia do temor, que ele temeu. Tinha também aquela liberação do perdão e a reconciliação. Então a gente vai iniciar aqui já, para poder ganharmos tempo. Os irmãos em conflito, primeiro subtópico fala sobre Jacó. Jacó, como todos já conhecem, né? Gênesis 32, 28 fala que quando ele teve aquele encontro com o Senhor, e Deus disse para ele: então não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como homem e com os homens e prevaleceste. Teve a mudança de caráter, mudança de nome, a mudança de posicionamento, de mentalidade. O que é importante para a gente também, em tudo que nós formos fazer, quando tivermos um encontro com Deus, a primeira coisa que Ele vai querer mudar é o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de insistir em coisas que não valem a pena, o nosso modo de enfrentar as coisas, o nosso modo até de resolver as coisas. Tem pessoas até comentam que na minha época, quando eu não era convertido, eu não gosto muito de citar isso, né? Na minha época, quando eu não era convertido, eu resolvia tudo na força do meu braço. Hoje não é mais na força do braço. Hoje é na força da oração. Hoje a gente ora, a gente aprende a perdoar, a gente insiste na reconciliação. E essa reconciliação depende de ambos as pessoas. Depende de nós, depende dos outros. Então a gente precisa cada dia mais compreender esses sentidos, né? Que Deus vai mudando o nosso caráter. Deus só não mudou o caráter de Jacó, mas também mudou a mentalidade de Esaú, para quando fosse aquele encontro, não seria uma devastação ou uma destruição familiar.
Então nessa bênção que Jacó recebeu, que foi a alteração do seu caráter, do seu nome, que ele pediu realmente uma bênção, né? E o anjo de Deus ali o abençoou, não só com a alteração do nome, mas com a alteração de propósito. Houve a questão da insistência. Então a insistência, em alguns aspectos, é muito bom para a gente. Se a gente insiste em algo que sabe que é bênção para a gente e vai ser coisas boas. Porque tem muita gente que insiste em coisas ruins. Nós observamos as pessoas aí no mundo afora. Ontem mesmo lá na rua de casa teve uma festa, o pessoal vira à noite. Eles insistem em procurar uma alegria onde não tem. Eles insistem em procurar felicidade, insistem em procurar coisas que talvez possam aliviar uma dor ou um problema. E a gente tem que insistir em coisas que são boas para nós. E qual a nossa insistência? Para que Deus faça de acordo com a sua vontade, para que Deus cumpra em nós o querer dele. Isso nós devemos insistir todos os dias. Em Lucas, no capítulo 11, verso 5, Jesus narra a história, né? Acho que foi uma parábola que ele contou aqui. E disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa, vindo do caminho, e não tenho como que apresentar-lhe. No verso 7, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Aqui nós tratamos literalmente sobre a insistência, né? Quem tem filho sabe como é que é. Eu tenho uma pequenininha lá em casa, todos já conhecem, a Alice. Ou menininha que, eu não vou dizer que ela enche o saco, né? Ou menininha que insiste nas coisas. Você fala não, daqui a pouco ela volta a assistir. Você fala não, daqui a pouco ela vem de novo. Pela insistência dela, a gente acaba deixando só para ela parar de pedir. E por isso que tem aquele verso: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então conosco também não é diferente. Tem coisas que vai ser fácil para alguns, tem coisas que vai ser mais flexíveis para outros, porque Deus conhece o coração, mas tem coisas que para a gente vai ter que insistir. A gente vai ter que insistir. Mas quando nós insistimos em alguma coisa, é engraçado que Jacó não insistiu em pedindo um monte de coisa. Ele só queria ser abençoado. Então nós podemos insistir todos os dias em receber as bênçãos de Deus. Fala: Deus, eu quero as bênçãos espirituais, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio de amor no coração para poder perdoar, poder se reconciliar. E às vezes o perdão é tão fácil a gente falar, mas na hora da prática que começa o problema, começa as nossas dificuldades, porque nós lutamos contra o orgulho humano. Mas não foi eu que fiz nada, então não vou pedir perdão, então não tenho nada com que pedir perdão. Aí que a gente se complica, porque se a gente parar para pensar, se a gente não fez nada e a pessoa está com raiva, alguma coisa aconteceu. A gente fez algo que a gente não percebeu. E é engraçado que faz lembrar quando o Davi vai orar a Deus, ele pede perdão por até aquilo que ele nem sabe que se pecou ou não. Até aquilo que veio na mente, é um pensamento que veio na mente dele, ele pedindo perdão para Deus. Então nós temos que ter isso em mente para quê? Para perdoar, porque todo aquele que perdoa, ele também é perdoado. Todo aquele que perdoa é perdoado. Tem até uma parábola, né? Fala sobre aquele... Acho que eu não sei se é mordomo infiel. Eu não lembro o título. Que o rapaz insiste, se prostra diante do rei, pede perdão da sua dívida, e o rei vai e perdoa a dívida dele, que era alta. Aí quando chegou lá fora, ele encontrou alguém que devia para ele. O que ele fez? Foi cobrar a dívida. Depois que ele foi cobrar a dívida, foram lá e falaram pro rei, o rapaz, você perdoou a dívida, tá cobrando outro lá embaixo, e falou, se não pagar, vai fazer um monte de coisa com ele. Olha para você ter ideia do risco que a gente corre.
Então, se a gente tem o perdão, qual é o nosso perdão? Se não fosse a misericórdia de Cristo, a misericórdia e o perdão de Deus em nossas vidas, já teríamos sido consumidos já. Essa é a maior dádiva que nós temos, que é o perdão de Deus, é o perdão de Cristo. Quem é que em sua sã consciência teria a capacidade de oferecer-se em sacrifício por um amigo seu? Quem é que em sua sã consciência teria a capacidade de se colocar à frente de uma bala perdida, de um tiroteio, para defender um amigo seu, uma pessoa que você nem conhece? Eu vou mais a fundo, uma pessoa que você não conhece, não teve contato. Quem é que vai ter essa capacidade? Foi o que Jesus fez por todos nós. Ele já nos conhecia? Com certeza. Sabia que a gente era pecador? Com certeza, por isso que ele veio. Então ele se colocou à frente de tudo, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ter tudo aquilo que nós temos. Que é a primeira delas, poder deitar e acordar em paz, poder levantar e saber que nós não estamos devendo para ninguém, a não ser para o banco. Nós não estamos devendo para ninguém. Vou dar um exemplo, devendo para um agiota alguma coisa, nós não estamos devendo. Levantar a cabeça, agradecer a Deus, sempre pedir a Deus, porque o pão nosso de cada dia, Ele nos dá no dia de hoje. O pão nosso Ele sempre garante para nós, é um privilégio para nós. Então Jacó teve a sua insistência. Então quando a gente insiste, mas tem que insistir em uma coisa, porque muitas vezes nós pedimos as coisas para nossos próprios deleites. Eu quero para mim, eu quero para eu poder crescer, eu quero para eu ser importante. E a gente sempre pede isso para nós. Eu quero. Então às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar naquilo que é os nossos próprios deleites. Jacó pediu uma bênção, ele foi abençoado, ele insistiu naquilo. Mas observa-se que a bênção de Jacó não só trouxe benefício para ele, mas trouxe um benefício coletivo. Trouxe um benefício. Faz até lembrar da história de Jó, que Deus só mudou o cativeiro de Jó. A própria história narra isso, né? E Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus, não que ele orava por ele, mas orava pelos seus amigos. Isso traz um sentido também de questão de perdão, de reconciliação. Porque os amigos apresentados de Jó eram aqueles que apontavam o dedo. Você está assim porque você pecou. Você está assim porque alguma coisa, Deus está te punindo por alguma coisa. E na verdade era Deus preparando o coração de Jó para encontrar com ele. No entanto ele falando, só com os meus olhos eu te vi, com os ouvidos eu ouvia. Hoje te vi os meus olhos. E esse foi o encontro que ele teve. Então, para a gente dar seguimento aqui, uma frase que chama muita atenção, que eu até coloquei aqui. A gente se encontrar com Deus, ser abençoado por Deus, ter os privilégios que Deus nos proporciona, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados, o fato de nos encontrarmos com Deus não nos priva das nossas responsabilidades humanas. Nós temos que entender isso. Jacó foi abençoado por Deus, mas ele não foi privado de resolver o problema que ele tinha que resolver. Nós ouvimos, inclusive teve pastores aqui, teve um pastor conhecido nosso, que ele era bem atrapalhado no mundo, sabe, fazia um monte de besteira. Ele se converteu. E quando demorou um pouquinho depois, o que aconteceu com ele? Veio um mandado de prisão para ele. O problema é que ele tinha criado, ele tinha que resolver. Ele se encontrou com Deus, Deus o perdoou, mas ele tinha que acertar as contas com a justiça humana. Então nós temos responsabilidades, nós temos que carregar isso em nossa mente, que as nossas responsabilidades nós precisamos resolver. Vamos a falar agora sobre Esaú. Nós falamos sobre Jacó, né? Esaú. Deus não só trabalhou na vida de Jacó, que é o segundo subtópico, tá? Deus não só trabalhou na vida de Jacó, mas também na vida de Esaú. Transformou o caráter dele, transformou a mentalidade dele. E nós temos que entender que o ódio não destrói a vida da pessoa que nós odiamos. Como eu falei foi na lição passada, sobre a inveja, né? A inveja não destrói quem está sendo invejado, mas quem está invejando. Então, o ódio não destrói quem está sendo odiado, mas quem odeia.
Porque quem é que está guardando coisas ruins no coração? É aquela pessoa que está odiando outra. O que se chama isso? Se chama lixo. É lixo, é você colocar lixo dentro de uma casa que não era para ter lixo. Aonde fica o lixo? Ou fica lá fora. Quando a gente pega, quando enche o saquinho de lixo, o que a gente faz? Amarra o lixo, coloca onde? Lá fora. Você não deixa lixo dentro de casa. Saco cheio de lixo dentro de casa. Você coloca lá fora. E depois, quando passar o lixeiro, você coloca na rua para ele poder levar. Lixo a gente não guarda. Então, ódio é assim, quando a gente guarda, a gente está se autodestruindo. Em 1 João, no capítulo 2, verso 9, 10 e 11, diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Olha para você ter ideia. Vou até fazer uma ponderação aqui. Qual o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você não perdoar seu irmão, você vai ser perdoado? Então acaba sendo um pecado imperdoável. Se você não perdoa, você não é perdoado. Claro que a gente não vai comparar com a questão da blasfêmia com o Espírito Santo, que é outra coisa totalmente diferente. Mas você observa isso, como se fosse um pecado imperdoável. Se você não perdoou, você não vai ser perdoado. Olha para você ter ideia, a gente já foi perdoado por Jesus. A gente já foi perdoado por Deus. Então o perdão é uma liberação, é uma deliberação humana que depende de uma atitude nossa sobre o que realmente nós queremos para a nossa vida. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Não adianta as pessoas falarem, é fácil perdoar, eu perdoo com facilidade, porque eu tenho um coração muito bom. Ter coração bom é uma coisa, agora perdoar com facilidade é outra. Agora pensa, você está com aquela ferida no coração, vem alguém e ainda enfia um garfo naquela ferida. Ué, como é que você vai com tanta facilidade assim? Mas aí você começa a lembrar, poxa vida, eu tinha um pecado muito maior que esse. O meu pecado era para a morte. O meu pecado era para ser lançado logo no inferno. E mesmo assim Jesus me perdoou. Então a gente tem que praticar. É um exercício? É. O perdão é um exercício. Porque a gente não exercitar o perdão, a gente acaba sofrendo em nós mesmos. Eu sempre digo, se a gente não perdoa o nosso irmão, a gente chega aqui na igreja, por exemplo, a gente chega em um ambiente familiar e a gente tem uma rixa contra alguém, o que acontece? Aquele ambiente se torna totalmente horrível de se conviver. Se com um ambiente familiar assim, mas a gente com um ambiente de adoração, porque quando a gente se reúne é um ambiente de adoração. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, como é que você vai oferecer a sua adoração a Deus quando você tem alguma coisa contra o seu irmão? E é comum que haja alguma coisa. É comum que haja alguma coisa contra. E a gente tem que tomar cuidado com os certos borbulhos, que, por exemplo, alguém chega para você e fala, vou usar um exemplo aqui, tá, Derlan? Vou usar você como exemplo, tá bom? Derlan, o tio Nanji falou isso e isso de você. Vou usar os dois como exemplo aqui. Qual que é a sua atitude como ser humano cristão? Namorar por ele. Não, é chegar nele e falar, eu fiquei sabendo disso. Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. A gente pode orar também e esquecer. Fala, não, eu não acredito nisso. Mas querendo ou não, o que acontece no nosso subconsciente? Quando alguém fala alguma coisa negativa, o seu cérebro tem maior dificuldade de rejeitar isso. É muito comum. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Se você lembra de um passeio muito importante seu, bom, aquele passeio tão feliz, alguém lembra de um passeio assim? Agora você lembra de mais de um passeio, mais de uma coisa ruim que aconteceu? Você lembra de detalhes. Coisa ruim você lembra de detalhes, porque o seu cérebro tem maior capacidade de ter coisas negativas. Então se alguém chegou, novamente o exemplo aqui dela, se alguém chegou, eu falei pra você que o Xande é isso, falei um monte de coisa. Se aquilo te incomodou, entrou no seu subconsciente, entrou na sua mente. E qual a sua ideia? Toda vez que você vai passar por ele, você vai olhar ele com um olhar diferente, ainda que você não acredite no que foi falado. Você vai olhar com um olhar diferente. Você muda a sua perspectiva. Então, se a gente pode resolver isso, falar, eu fiquei sabendo disso,
Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Eu tantas vezes tive que pedir perdão mesmo sabendo que eu não estava errado. Mas eu tive que pedir. É difícil? Você quebra o orgulho? Muita gente canta aquela música lá, Senhor, quebra o meu orgulho. Na hora de quebrar o orgulho, se Deus for quebrar o orgulho, sabe o que vai fazer? Vai quebrar nós, vai moer a gente. Porque a gente, nós ser humanos, nós somos orgulhosos em alguns aspectos. A gente é orgulhoso. O que é orgulho? É ter aquela altivez de espírito, eu sou importante porque eu tenho isso, ou porque eu sou assim, porque eu tenho uma formação. Eu já quebrei muita cara com isso. Eu tenho uma formação, eu tenho um carro, eu moro numa casa boa. A gente pede para Deus quebrar o orgulho. Pronto. Deus vai quebrar a gente todinho. Então, se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Aquele, verso 10 do capítulo 1 João 2, verso 10. Aquele que ama o seu irmão, ele está na luz e não há escândalo. O que é o amor? É um sentimento ou é uma ação? É uma ação. Porque você precisa sentir para amar ou você tem que amar sem sentir? Você tem que amar sem sentir. Porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não se dá com injustiça. Olha para você ter ideia. Você não tem que sentir, você tem que amar. É fazer, é uma ação, é agir. Por isso que é difícil, porque a gente age para amar alguém contra a nossa própria vontade. Você contra a sua própria vontade. Como se estivesse sendo empurrado para resolver uma coisa. E o verso 11 diz, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha para você ter ideia, se a gente não perdoa o nosso irmão, nós estamos aonde? Em trevas. O que a trevas faz? Cegam os seus olhos. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena recordar. A diferença entre escuridão e trevas. Alguém já parou para analisar qual seria essa diferença? Apesar de ser sinônimos, né? São palavras parecidas. O que é escuridão? É quando a gente está aqui, de repente fica a noite, pronto, é escuro. Essa é a escuridão. O que é as trevas? É se não tivesse nenhum tipo de luz. É a ausência literalmente de luz. Não vai ter a luz da lua, não vai ter luz das estrelas, não vai ter nenhuma luz. É literalmente, ou seja, você não sabe nem para onde você vai, ou nem onde você está pisando, você não sabe nada. Você literalmente está vivendo o quê? Só encostando nas coisas para saber o que é. Isso é o perigo. E aquele que está em trevas não conheceu a Deus. Porque as pessoas que estão vivendo em trevas, querem viver nas trevas, por não perdoarem, acabam não conhecendo a Deus. Porque Deus é o quê? Perdão. Deus é amor. Deus é justiça. Então Esaú também teve que ter um coração transformado. E a promessa, qual foi a promessa de Esaú? Nós comentamos no domingo passado, eu achei interessante trazer esse versículo. Gênesis 27, 41, alguém encontrar aí para mim? Eu tenho aqui, mas eu quero a participação. Gênesis 27, verso 41. Gênesis 27, verso 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, porque seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. Olha a promessa de Esaú. Eu vou matar o meu irmão quando meu pai falecer. Mas há um detalhe no texto que agora que eu observei que me chamou a atenção. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. A bênção que era para ser dele, deu para Jacó por causa daquela. Ou seja,
tinha outras bênçãos de Deus preparadas para Esaú. Tinha outras bênçãos de Deus. Não era só aquela. Ele jurou por causa daquela bênção. Depois que ele viu que aquela bênção não era mais dele, e Deus começou a moldar, formar o coração dele, mudar o coração dele, ele foi literalmente transformado por Deus para ter um encontro com seu irmão. Já Esaú também foi abençoado? Esaú foi abençoado também por Isaac? Tem um texto que eu achei aqui que confirma algo muito interessante. O escritor aos Hebreus, provavelmente ele tinha uma margem muito boa para poder colocar esse versículo. Hebreus capítulo 11, verso 20 diz: Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Hebreus capítulo 11, verso 20. No tocante às coisas futuras. Ou seja, quando Esaú, eu vou conjecturar aqui, quando Esaú entendeu que aquela bênção já tinha passado, o que ele entendeu? Deus continuaria abençoando ele continuamente. Ele deixou de lado aquela rixa, aquela briga, aquela maldade que ele estava no coração dele, porque no calor da emoção é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Se Jacó ficasse ali, o que aconteceria? Esaú mataria. Jacó fugiu. Nessa fuga, que a gente sabe como um amor de irmão como é que é, né? O amor fraternal. Fraternal entre irmãos, né? A gente sabe como amor de irmão. A gente odeia quando está perto e ama quando está longe. Não é assim? Quem é que não tem irmão? De repente a gente está, ainda mais quando é novo, né? Quando é irmão novo, quando está junto é uma briga. É uma guerra. Mas quando está longe, sente falta. É assim. Eu acho que essa ausência de Jacó trouxe um vazio muito grande na vida de Esaú também. A ausência de Jacó. Então essa transformação todinha que ele teve no coração, para quê? Para poder encontrar com seu irmão. E foi isso que Deus fez. Deus transformou também a vida de Esaú. Terceiro subtópico, fala sobre Raquel. A preparação de Jacó para o encontro com seu irmão. Gênesis 31, primeiro. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos de Lia, ou Leia, né? E Raquel, e as duas servas. No encontro, quando eu falo sobre Raquel aqui, no encontro que ele teria com seu irmão, ele teve uma preparação para encontrar com seu irmão. Como ele não sabia qual seria a reação de Esaú, o que ele fez? Ele vou preparar tudo que eu tenho aqui e vou na frente. Esse é o papel de todo ser humano, todo homem que defende a sua família. É ir na frente. Se acontecer alguma coisa, acontece primeiro comigo. Nós temos que ser fortes, homens fortes, para poder enfrentar esses momentos. Foi o que Jacó fez, ele preparou todo mundo. O que ele fez? Quando ele viu Esaú e 400 homens, ele repartiu a sua família, repartiu Leia, Raquel e as duas servas. Ele colocou. Mas ele fez algo que não é muito comum de se fazer. É aquele problema sobre o favoritismo. Eu favoreço um e desfavoreço o outro. Eu protejo um e deixo o outro menos protegido. O que seria a atitude ideal para Jacó ali? Colocar todo mundo lá atrás, junto, protegido. Mas o que ele fez? Ele pôs as servas e os filhos na frente, e ali seus filhos atrás. Porém, Raquel e José colocou lá atrás. Jacó, a primeira coisa que ele fez? Ele estava na frente, colocou as servas, falou, se acontecer alguma coisa comigo, depois ele pega as servas. Ele pega as servas. Ou seja, mata as servas, alguma coisa. Se acontecer ele matar, depois ele vai lá e mata as servas. Se ele matar as servas, quem que vai estar depois? Lia e seus filhos. Mas por último, quem que ele deixou? Raquel. Ele fez uma escadinha.
E qual a ideia que a revista traz, a lição traz pra gente? A questão do favoritismo e a proteção, maior proteção para uns do que para outros. Nós temos que proteger todos. Nós como seres humanos, eu estou dizendo, não como... Porque Deus protege, Deus não tem essa acepção de pessoas. Ele não escolhe alguém para proteger. Esse aqui eu vou colocar aqui na linha de frente, porque esse aqui é menos favorecido. Não, ele ama todos, ele protege todos. Então, esse favoritismo, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma família, quando há um mais importante do que o outro, todos são importantes dentro de uma família. Todos têm a sua função dentro de uma família. O homem tem a sua função dentro de uma família, a mulher tem a sua função dentro de uma família, os filhos têm a sua função dentro de uma família. Todos têm uma função. A gente não pode querer ser desiguais ou desfavoráveis, ou ter um favoritismo com um e deixar o outro de lado. Nós observamos isso lá no comecinho da história. Quando Rebeca ouviu que Jacó ia abençoar Esaú, foi lá e correu atrás, Isaac ia abençoar Esaú, foi lá e correu atrás de Jacó para poder receber a bênção. Então nós temos que tomar cuidado com esse certo favoritismo. Por quê? Para não misturar muitas coisas e confundir demais e acabar sendo desiguais, injustos com aqueles que realmente precisam da gente, que são todos que precisam. Cada um vai precisar de alguma forma. Então, aqui no verso 3 fala a posição de um pai de família. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Então, esse tópico trata literalmente sobre essa questão. Colocou a Raquel lá por trás, porque se alcançar todo mundo, por último seja a Raquel. Dá tempo dela fugir. Então, nós temos que seguir como exemplo o amor de Deus, né? Que é igual. Eu participei de um estudo uma vez com o pastor Simeão, que ele fez uma... Já viu aqueles aparelhos de medição cardíaca em hospital? Como é que ele fica? Fica assim, ó. Subindo e descendo. Isso é o amor do ser humano. Um dia ama, outro dia odeia. Um dia ama, outro dia odeia. Um dia perdoa, outro dia não quer saber. Essa é a vida do ser humano. Mas como é que é de Deus? É linha reta. É linha reta. Ele vai amar, vai perdoar, vai ser em todo momento. Só basta a gente procurá-lo para poder o quê? Pedir perdão. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Para quê? Para se humilhar. E uma observação aqui, Jacó, quando chegou na frente de Esaú, qual a primeira coisa que ele fez? Antes ele já chamou de servo, né? Quando ele mandou os servos na frente lá, falou, fala que seu servo mandou isso aqui. Aí quando ele ouviu falar que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens, aí pronto, aí já tremeu, foi tudo. Deve ter dado uma dor de barriga, aquela tremedeira, falou, agora pronto, agora já foi. Eu tentei acertar as contas, mas acho que não deu certo. Quando ele viu Esaú, ele fez toda essa organização, e ele foi ao encontro. Ele não poderia colocar ninguém ao encontro, porque o problema quem tinha que resolver era ele. A gente não pode colocar nas costas dos outros um problema que é pra gente resolver. Se é um problema familiar, eu não posso terceirizar um problema familiar, sendo que eu estou ali dentro da minha família, eu tenho que resolver. Muitas pessoas dependem de terceiros para poder resolver um problema que eles têm que resolver. Não pode ser assim. Nós temos que resolver os nossos problemas. É o que eu sempre costumo dizer, né? Uma vez eu estava conversando com a irmã, eu falei, irmã, eu estou conversando com você, eu estou te dando até uma luz bíblica em relação ao seu problema, mas o problema é seu, você tem que resolver. Que a gente tem inclusive a gente tem muitas pessoas que sofrem muito, inclusive líderes, porque vê o problema das pessoas, acaba tomando para si e sofre, porque não vai conseguir resolver, e sofre. Qual é o papel? Eu estou te instruindo para você saber resolver o problema. Isso é necessário fazer para resolver o problema. Vamos lá, continuar aqui. Segundo subtópico, o encontro de Jacó, só para poder complementar aqui que eu acabei esquecendo. Ele se prostrou 7 vezes em terra.
se humilhou, se prostrou, reconheceu. E o que aconteceu quando Esaú chegou perto dele? Teve aquele encontro. Qual foi o encontro? Esaú deu uma bufetada em Jacó? Esaú esculachou Jacó? Qual foi o papel de Esaú? Abraçou, beijou e chorou. Deus já tinha moldado o coração deles para esse encontro. Às vezes a gente quer fazer as coisas nas pressas. Deixa Deus trabalhar primeiro para depois ser... Porque vai ter um momento para tudo. Vai ter uma oportunidade para a gente resolver. Deus entra em ação. No primeiro subtópico, Jacó temeu. É o que a gente falou na introdução aqui. Gênesis 32:6. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem ao teu encontro, com 400 homens com ele. Ou seja, o que Jacó menos temia estava acontecendo, que era que descobrir. Os mensageiros podiam muito bem falar: o seu irmão está vindo ao teu encontro. Mas o que os mensageiros falaram? O seu irmão está vindo ao teu encontro, mais 400 homens. Se ele tivesse falado que estava vindo só Esaú, acho que Jacó ficaria um pouquinho mais tranquilo. Mas quando falou que estava vindo com 400 homens, ele temeu. E no verso 7 do capítulo 32 de Gênesis, ele diz: então Jacó temeu, ou seja, teve medo. Muito medo. Que aqui fala, temeu muito e se angustiou. Ou seja, ele ficou com medo, com muito medo, ficou triste, angustiado, e ele começou a fazer a repartição dos povos, do seu povo, né? Estavam ali as ovelhas, as vacas, camelos, os bois, começou a fazer essa repartição. Mas Deus já havia prometido que seria com Jacó. Gênesis capítulo 31, verso 3 diz: e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais, da tua parentela, e eu serei contigo. Qual era a promessa que Jacó tinha? Que Deus seria com ele. Deus seria com Jacó. Então, a princípio, não aconteceria nada de mal sem que Deus permitisse que acontecesse. Se Deus havia prometido que seria com Jacó, Jacó só morreria se fosse da vontade de Deus. Só morreria se Deus quisesse que ele morresse. E Deus foi com Jacó até o encontro também, e muito depois, e foi com Jacó até o fim da vida dele. E quando nós temos alguma coisa, alguma questão de desumildade, o que nós aprendemos? Jesus foi o maior exemplo disso. Mateus capítulo 11, verso 29, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de... Não é humilde de palavras, não é humildade de vestes, não é humilde de atitudes, mas é humilde de coração. É humilde verdadeiramente. E aquela pessoa que é humilde, o que acontece com ela? Ela encontra descanso para a alma. Por isso que vale muito a pena a gente se humilhar diante de Deus, ser humilde com as pessoas. Para quê? Para que nós possamos descansar a nossa alma. Você já ouviu falar? Com certeza as pessoas já ouviram falar muito em questão daquelas pessoas que vivem no mundo do crime, sabe? Fazem tantas maldades que elas não conseguem dormir direito à noite. Quem já ouviu falar sobre isso? É uma perturbação terrível. Eu conheço mesmo, tem colegas meus que são policiais militares, eles fazem tratamento psicológico para isso. Porque às vezes eles... inclusive, teve um colega meu que comentou sobre isso. Falar, esse ano eu não estou bem não, porque eu não matei ninguém. Ele comentou comigo sobre isso. Na maior naturalidade. Então o que acontece? Isso gera uma perturbação na mente da pessoa. Gera uma perturbação. Porque ser humilde é, por mais que você tenha um patamar alto, você reconhecer que a pessoa também é igual a você.
ainda que seja um criminoso, ainda que seja um pior assassino, não cabe a nós definir o destino de ninguém. Não cabe a nós definir o que vai ser daquela pessoa, não. O que cabe a nós? Orar, cuidar da nossa salvação, orar para aqueles que ainda não têm oportunidade de ouvir falar de Jesus, que muitas dessas pessoas que estão nessa vida já ouviram falar de Jesus. Muitas das pessoas já ouviram falar de Jesus, sabem quem é Jesus, porque existem trabalhos em penitenciários, existem trabalhos nas ruas, e as pessoas já ouviram falar, já conhecem. Tantas vezes nós passamos aqui na Rua da Feira, a gente encontra o rapaz ali, conversa com ele, fala de Jesus, convida ele para vir e nunca vem. E se acontecer alguma coisa com ele, ele vai morrer sem ter conhecido Jesus? Ele teve a oportunidade. A oportunidade é dada para todos. Deus não vai ser injusto. Ele vai dar oportunidade para todo mundo se arrepender. Então cabe a nós a nossa escolha. Então nós temos que ser humilde. E mais do que isso, ser manso. Ser manso. Que é o que tem de... Ai, Jesus. O que tem de crente valente. O que tem de crente valente. E tem até uns que falam, tem um ditado muito comum, né? Tem muitas pessoas que usavam esse ditado. Eu sou crente, mas o meu braço não é. O que tem de crente valente, você não tem ideia. O que me deixa triste, sabe o que é? Que as pessoas que se consideram-se valentes. Eu sou crente, mas eu sou valente, eu sou ser humano, enfrento o alto e baixo. É que você envergonha o nome que você carrega. Porque nenhuma pessoa vai lembrar, quando você fizer uma cagada, vai lembrar do seu nome. Falar, o Rodrigo fez isso. Sabe o que ela vai falar? Ah, aquele irmão ali da igreja. Vai falar isso. Lá na rua de casa, tem um pastor, né? É até triste falar isso, né? Tem um pastor. Aí os meninos estavam organizando aquela questão das bandeirinhas, né? Decorando a rua, ficando bem legal, bem bonitinha, fazendo a pintura. Aí foram colocar a bandeirinha na frente da casa dele. Falou, se colocar a bandeirinha aí, ó, se quebrar não acha ruim comigo não, que eu vou ter que levantar a escada aqui para guardar. Aí um rapaz chegou para mim, quando a gente estava descendo, e eu conversei com ele, né? Falei, mas e aí, tá tudo certo? Já conseguiu? Ficou bem legal, né? Ele mas só não consegui colocar na frente da casa aquele cara ali, ó. E o pior que é a pessoa que a gente menos espera. De onde vem? Falei, quem é? Aquele pastor ali. Falou assim, o pastor. Eu falei, gente, eu me senti envergonhado por ele. Porque nós não carregamos o nosso nome em tese. A pessoa olhar para você e falar, foi o Nandi que fez isso, foi o Zé Ponciano. Não, foi o irmão da igreja. Não. Vai falar que nem o tio trabalha com o público. Vai falar uma besteira lá. De repente a gente na empolgação acaba falando alguma coisa além. Você não é crente? O que a pessoa vai perguntar? Você não é crente? Ela não vai querer saber do seu nome nem nada. Ela vai perguntar. Então nós carregamos essa responsabilidade. Nós temos que ser humildes, manso e humilde de coração. Porque só assim nós alcançaremos descanso para a nossa alma. Eu tive a oportunidade de discutir com muito vizinho, mas eu tive que manter a minha mansidão ali, porque são os frutos do Espírito, né? O amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E se é que o Espírito habita em nós. Olha para você ter ideia, tem até um verso que fala sobre isso, né? Se é que o Espírito habita em nós, não sei se é a continuação desse versículo em Gálatas. Mas vamos continuar aqui, para a gente ganhar tempo. Já está 10 horas já quase. Esaú abraça e beija Jacó. Gênesis 34:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se ao seu pescoço, beijou e chorou. Primeira coisa que ele fez, saiu correndo quando viu seu irmão. O coração dele já deve ter se alegrado tanto quando viu seu irmão. Ele saiu correndo. Ele não foi devagarzinho, não foi uma lesma, não. Ele saiu correndo quando ele viu. Ele chegou lá, abraçou, lançou o pescoço de Jacó, beijou Jacó e os dois começaram a chorar.
Não foi só um, foi os dois. E choraram. Os dois choraram. Quando a gente chora, não é todo choro, tá? Mas quando a gente chora, a gente observa que no sentido assim mais comum de se dizer, o choro demonstra um arrependimento mais profundo. Não é todo choro, tá? Mas tem pessoas que choram literalmente, demonstram um arrependimento profundo. Não é como lágrimas de crocodilo, como as pessoas costumam dizer. Mas tem choro que demonstra arrependimento. E o arrependimento em si, o que ele faz? Ele faz com que a gente mude o nosso pensamento, o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa intenção com aquela pessoa. Então eles se perdoaram, eles se abraçaram, eles ali se encontraram um com o outro, se perdoaram, mas esse perdão, cada um tinha que seguir o seu caminho. Apesar que a ordem foi dada por Deus é que Jacó voltasse para sua terra, para sua parentela. Mas cada um tinha que seguir seu caminho. Então eles tiveram esse contato, essa aproximação. Jacó teve um conselho aqui, do pai e da mãe, Gênesis 27, 43. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e vai para... Levanta-te e acolhe-te em Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Qual foi o conselho de pai? Se seu irmão está furioso com você, levanta-te, vai lá para a casa do seu tio, que é em Harã. Para quê? Para que se aplaque a ira ou o furor do seu irmão. Por isso que é importante a gente saber também ouvir conselho. Um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, um conselho de um amigo verdadeiro, é importante saber ouvir. Porque às vezes a gente vai querer resolver o problema estando num ambiente onde a ira está tomando conta, a gente vai acabar levando a pior. Que como eu falei, se Jacó tivesse continuado lá, falar, eu vou desobedecer meu pai, eu não quero saber do conselho do meu pai. Eu falei, eu vou ficar aqui que eu vou resolver com o meu irmão. O que teria acontecido com ele? Ele teria sido morto. Ele teria morrido. Mas ele ouviu o conselho do seu pai e da sua mãe. Até que se desvie a ira do seu irmão e se esqueça do que fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhado também de vós, ambos no mesmo dia? A orientação de Isaac. Seu irmão está irado com você, foge dele. Quando aplacar a ira dele, quando ele esquecer disso, você volta. O que Isaac falou? Eu vou mandar chamar você. Mas quem foi que chamou Jacó e mandou voltar? Foi o próprio Deus. Falou, agora você volta. Porque Deus conhece tudo. Isaac poderia muito bem ter mandado Jacó voltar, mas ele não conhecia literalmente o coração. Nenhum ser humano conhece o coração do outro. Quem é que conhece o coração das pessoas? É Deus. Porque só Deus saberia como estaria o coração de Esaú quando Jacó fosse se encontrar com ele. Deus conhecendo o coração, ele falou, agora Esaú se arrependeu. Estou conjecturando aqui, tá? Deus não falou isso. Só para a gente entender. Agora que Esaú realmente mudou o coração, a parte interior, onde o ser humano não consegue ver, agora eu vou mandar Jacó voltar. E foi o que ele fez. Ele mandou Jacó voltar. E qual foi a atitude de Jacó? Quando chegou diante do seu irmão, ele mesmo passou adiante, inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. O engraçado aqui desse texto é que Jacó não se prostrou diante do seu irmão quando ele realmente encontrou. Quando ele chegou num certo lugar, ele se prostrou, começou a baixar 7 vezes. E o seu irmão vendo toda aquela cena e correndo ao encontro dele. O seu irmão vendo toda aquela cena, ele se prostrando 7 vezes e correndo. Foi quando ele lançou-se ao pescoço de Jacó. Então, pra gente é algo muito poderoso isso, né? Não, deve ter sido uma cena, se fosse filmado, daria um filme.
Se fosse filmar, daria um filme, apesar que já deve ter feito o filme já, até as séries, né, da Record. Então, quando a gente guarda no coração algo que nos ofende, a gente tem que tentar liberar isso de nós. Porque é muito difícil. Tem um Provérbios, capítulo 18, verso 19, diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, que pode gerar uma ofensa no coração de alguém. Porque essa ofensa pode fazer com que ele se torne mais resistente ao perdão, ou a um abraço, uma reconciliação, do que uma cidade fortificada. Porque existe um ditado muito popular que as pessoas usam: eu sou verdadeiro, eu gosto de falar a verdade. Quem é que já ouviu falar isso? Quem é que já falou isso? Não precisa levantar a mão, não. Mas quem é que gosta de ouvir a verdade? Será que você teria coragem de ouvir a verdade no mesmo teor, ou na mesma tom de voz que você falou a verdade para alguém? Porque a gente tem, parece que é o coração do ser humano. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser sincero. Sinceridade é totalmente diferente de arrogância. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Sinceridade é totalmente arrogância. As pessoas confundem sinceridade com arrogância. Arrogante é uma pessoa estúpida que não sabe como falar, não sabe conversar. O que é sinceridade? É uma pessoa fiel. O que nós somos de Cristo? Mais parecido possíveis, como cristão. Aquele que se parece com Cristo. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa fiel àquilo que ela é parecido. Olha só para você ter ideia, o peso a responsabilidade que nós carregamos. É uma responsabilidade muito grande. Então nós temos que tomar muito cuidado com as ofensas. Para quê? Para não ofender alguém e acabar deixando que aquela pessoa seja totalmente devastada. E nós temos que ter isso em mente. Falar a verdade é bom, mas ouvir a verdade é melhor ainda. Fale a verdade como se a gente colocasse, por exemplo, a nossa posição como seres humanos. Como seres humanos que nós somos. Fala, peraí, eu vou falar a verdade para aquela pessoa. Eu tô com a minha autoridade aqui, eu vou falar aquela verdade para aquela pessoa. Mas se você se coloca no lugar dela, como você gostaria de ouvir aquilo? Como você gostaria de ouvir? Porque às vezes nós falamos uma ofensa e achamos que está tudo bem. Está tudo normal. Está tudo relax. Mas tem alguns... Eu vou adiantar aqui para a gente poder falar sobre esse tema. O perdão verdadeiro. Subtópico 3 do subtópico 2. Lucas capítulo 17, verso 3 diz: olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Muitas pessoas só olham a parte do primeiro ponto em diante. Mas o que o texto alerta para a gente? Olhai por vós mesmos. Olhar por vocês mesmos. Se você pecasse, como você gostaria de ser corrigido? Gostaria que pegassem o microfone e expôssem você aqui? Fala, eu vou expor ele aqui, ó. Ele pecou, esse raça de víbora. Claro que a gente vai comparar com o João, né, João? Você gostaria de ser exposto? Então, por que muitas pessoas, quando querem corrigir alguém, expõem a vida de alguém? Isso seria o padrão de justiça? Isso seria você olhar para você mesmo? Se eu fosse corrigido, eu gostaria que alguém me corrigisse com amor. No particular, me chamasse no cantinho e falasse, irmão, você errou isso, você precisa melhorar nisso. É a forma que eu gostaria que me corrigisse. E para que eu vou fazer totalmente diferente com a outra pessoa? Então, quando fala que olhar por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se o seu irmão pecou contra você, repreende-o com espírito de mansidão. Vele também pela sua vida, porque um dia você vai precisar ser corrigido.
E nós somos duros às vezes, né? Eu já fui muito arrogante, eu falo por mim mesmo. Eu já fui muito arrogante. Estúpido. Tenho que melhorar muita coisa ainda. Tenho que melhorar bastante coisa. Até porque eu não sou perfeito. Eu tenho que melhorar. Então eu tenho que mudar muitas coisas em mim. Para quê? Para saber lidar com certas situações, lidar com as pessoas. E no meu tempo de maior ênfase de arrogância, eu se achava melhor do que todo mundo. Você tem um jeitinho de cara rico. Misericórdia. Rico da graça. Rico da graça de Deus. E eu me achava mais importante, me achava melhor. Quando era minha vez de falar, por exemplo, na escola bíblica dominical, eu se achava o autodidata. Realmente eu tinha conhecimento, mas o que me vale de conhecimento se eu não sei tratar uma pessoa? O que me vale tudo se eu não sei amar o meu irmão? O que me vale eu conhecer todas as letras, saber tudo, conhecer todo mundo, mas eu não tratar uma pessoa bem? Não saber tratar um morador de rua? O que me vale tanto conhecimento? Não vale de nada. Não vale coisa nenhuma. É uma coisa que eu ensino para as minhas filhas. Tem um rapazinho que mora aqui, ó, que ele é usuário, ele mora aqui próximo aqui da escola. Eu chamo ele de meu chefe. Falou, meu chefe, ele sente uma alegria quando eu falo isso? Eu não sei como ele se sente, mas talvez ele se torne importante só pela palavra que eu falo para ele. E eu ensino as minhas filhas, quando elas estão comigo, para falar com ele também. Falo, ó, fala com o tio. Respeita o tio, conversa com ele. Se ele falar com você, você vai responder, ele vai conversar com ele. Porque nós não temos que ser diferente de ninguém. Qual é a diferença minha para uma pessoa que está namorando na rua? Se Deus amou ela da mesma forma que eu. A diferença, sabe o que é? Que eu tive a oportunidade de escolher e conseguir mudar de caminho. Aquela pessoa talvez não teve força para isso. Eu tive essa oportunidade, tive força. Olha só pra você ter ideia, como é tão poderoso a gente olhar para nós mesmos e olhar para as pessoas. Se eu tivesse naquela condição, como será que eu gostaria de ser tratado? Então se a gente começa, fica até um silêncio, né? Porque é um tema tão forte falar sobre isso, fica até um silêncio que até me emociona na hora de falar, porque a gente precisa colocar-se no lugar das pessoas. Quando Paulo fala que a gente tem que considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, ele não estava brincando sobre isso. Ele estava literalmente falando, você tem que considerar seu irmão superior, independente de quem seja. Porque se você considera ele superior, automaticamente você vai considerar que ele está no patamar acima, você não vai desrespeitá-lo, você vai considerá-lo mais do que o normal. Então todos assim na mesma linha. Aquele que perdoa, ama. Lucas 7,47 diz, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha só o paralelo que faz aqui, ó. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Faz um sentido pra gente, por exemplo, quando a gente erra algo muito forte pra gente, e a gente observa que aquilo pode destruir a nossa vida, e de repente a gente recebe o perdão. Qual vai ser o nosso papel? A gente vai amar aquela pessoa 2 vezes mais do que a gente ama. A gente vai praticar o amor muito mais. Mas se a gente não recebe esse perdão, a gente vai amar menos. Lucas 7,47 fala sobre isso. Em Mateus 8,15 diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele mesmo. Entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Então entra naquela questão que a gente falou sobre a particularidade, né? Como eu gostaria de ser corrigido? Como eu gostaria de ser exortado? Quando a Bíblia fala para a gente reunir com pessoas, mais de uma pessoa testemunha, é quando algo grave e a pessoa não reconhece. Aí você vai lá, traz uma testemunha, coloca-se diante dela, explica toda a situação. Mas em tese, nós temos que conversar com o nosso irmão no modo particular. Eu pequei contra você, meu irmão, Darlan, me perdoa, eu pequei contra você. Falei alguma coisa. Esse dia eu estava brincando com a irmã, a cunhada
Esposa do meu primo. Ela enche o saco, me enche meu saco, fica brincando, né? Manda figurinha. Esse dia eu tava brincando com ela. Eu percebi que eu mandei uma figurinha, aí depois ela não respondeu mais. Ela respondeu só com a figurinha, não falou mais nada. Já deu aquele alerta. Falei, opa, alguma coisa aconteceu. O que eu fiz? Falei, eu sei que já tô com 35 anos, mas eu preciso amadurecer mais. Porque eu fico mandando figurinha, né? De meme, essas coisas. Eu gosto de descontrair, também sou ser humano. Aí eu mando as figurinhas, falei, eu mandei uma figurinha pra você, eu vi que você não reagiu, me perdoa se caso não te agradou isso, me fala, porque eu não faço mais. Se te chateou, alguma coisa assim, aí ela respondeu, vai tomar vergonha na sua cara. É o sinal que ela não ligou. Mas quando acende o sinal de alerta, é um bom sinal. Que a pessoa só mandou uma figurinha pra mim respondendo, eu estou sentindo cheiro de treta. Falei, opa, e não respondeu mais nada, falei, será que ela não gostou? Aí eu fui e mandei. Eu brinco, mas tem que ser respeitoso com as pessoas. Eu brinco, tem que ter limite para tudo, né? Tem que ter limite para ser certo. Que nem quando a gente está no final da escola bíblica dominical, no final de um culto, acaba todo mundo dando risada, brincando ali. Daí no final do projeto, a pessoa está fazendo gracinha, está brincando ali, todo mundo interagindo. Nós somos seres humanos, temos que descontrair. Isso faz o quê? Que a gente se aproxime mais uns dos outros. Então, se a gente descobrir, por exemplo, que o nosso irmão tem algo contra nós, chama ele no particular. Hoje a gente tem WhatsApp, não precisa postar no grupo. Hoje a gente tem WhatsApp, não precisa postar no Facebook, no Instagram. Meu irmão, você pegou contra mim, me perdoa. Não, manda mensagem no particular para ele. Liga para ele. Que às vezes a pessoa não tem coragem ou está com vergonha de falar pessoalmente, liga para ele, manda uma mensagem. Se for falar pessoalmente, fala pessoalmente também. Para quê? Para que não você amontoe brasa sobre a sua cabeça e não lixo sobre o seu coração. Que é melhor amontoar brasas do que amontoar lixo. Porque as brasas, ela mantém o altar pegando fogo. Mantém o altar aceso. E aqui a gente vai entrar antes de finalizar, né? Eu vou correr para ler ali. O perdão e a adoração. Mateus 5:22. Quando a gente peca contra o nosso irmão, qual é a nossa ideia? Ir lá pedir perdão, correto? Mas o que a Bíblia orienta pra gente? Mateus 5:22 diz: eu, porém, vos digo, Jesus falando, se qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que chamar-lhe de louco, será réu do fogo no inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que tem o teu irmão, não é você. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia com o seu irmão e volta para trazer a sua oferta. E esse tipo de oferta não é dinheiro, é adoração. Eu estava conversando inclusive com o Luiz e eu comentei sobre isso. Isso não se trata de dinheiro, se trata de adoração. É o seu sacrifício vivo, culto racional. Isso é adoração. Quando você vem adorar a Deus, e muitas pessoas usam um texto muito interessante que fala, se você ofende, acho que é a sua esposa, alguma coisa assim, eu não lembro do texto, até a sua oração é rejeitada. Pedro, né? Se você ofende a sua esposa, até a sua oração é rejeitada. Mas a Bíblia é mais abrangente. Não é só para a esposa, não. Se a sua esposa fizer alguma coisa contra você, ou se você fizer alguma coisa contra o seu vizinho, e de repente você vem oferecer aqui, ai Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Aí canta aquela música que está em alta. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar para a cruz. Aí você me quebra. O hino é bonito, mas e a prática? E a prática? Então, quando nós soubermos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós soubermos. Alguém vem comentar, vou usar o exemplo do Erlan de novo aqui. O Erlan, o Xunante ficou chateado com você por isso e por isso.
e você sentiu no coração o que você tem que fazer, ô irmão Nando, eu fiquei sabendo disso, disso e disso, não precisa contar quem falou, tá? Não vai ver a fofoca. Não precisa contar quem falou. O Rodrigo. Porque a gente quer contar alguma coisa, já conta logo todos os detalhes. Fala, tal pessoa veio em mim, tal dia, tal hora, em tal lugar, e conta tudo. Não, fala, irmão, eu fiquei sabendo disso e disso. Realmente isso é verdade? Se for, me perdoa em nome de Jesus, eu fiz sem intenção, eu não percebi. Pronto, reconcilia, vai lá e traz a sua oferta. O culto é conjunto entre nós. O culto é conjunto. Nós temos nosso culto individual? Temos. No nosso lar, com a nossa família, quando estamos adorando a Deus sozinho no nosso cantinho. Mas quando estamos aqui como igreja, nós estamos cultuando em conjunto. Agora você imagina, cultuar em conjunto, e de repente está um desconcertado. O que acontece? Desconcertado no sentido de perdão, tá? Essas coisas. Não é entre outras coisas, não. Isso aí é... A gente vê, por exemplo, na Antiga Aliança, né? A gente não queria usar esse exemplo, mas na Antiga Aliança, quando estava todo mundo desconcertado, o que Deus falava antes de se apresentar diante de Deus? Quando Moisés chegou, desceu, o povo começou a reclamar, Moisés, Deus só fala com você. Moisés falou, ei Deus, ele está falando que só fala comigo, e agora? Não, prepara todo mundo. O que ele fez? Coloca todo mundo para jejuar, prepara todo mundo que eu vou aparecer. É uma apresentação, é uma preparação. Então todos nós temos que estar preparados. Porque às vezes o culto fica um pouco pesado, porque a gente acaba pensando demais e não cultua. A gente pede um coração igual ao de Deus, mas não usa o coração quando Ele dá. Vamos lá, vamos encerrar aqui, vai. A família de Jacó e seu caminho. Os irmãos se separaram. A separação, Gênesis 33, 16 diz que eles separaram, né? Cada um foi para o seu caminho. O importante para a gente é continuar o nosso caminho com perdão e sem rancor. Isso é importante para a gente. Ainda que pessoas vão para caminhos diferentes, depois de um momento de reconciliação, de arrependimento, de perdão, cada um vai para o seu caminho, mas sem rancor e sem ódio no coração. Com perdão e sem rancor. Sem ódio, sem nada, sem mágoa. Sem mágoa não, continua o nosso caminho. Jacó retorna à casa do seu pai. Aqui não, na verdade fala que Jacó não retornou à casa do seu pai. Eu fiquei numa dúvida em relação a esse texto, por quê? Esse título. Porque a ordem de Deus foi, Gênesis 31:3, eu sou o seu Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna e onde me fizestes voto. Levanta-te agora e sai da tua terra, da tua parentela, e torna-te a terra da tua parentela. Agora sai da tua terra e torna-te a tua parentela. Essa foi a ordem que Deus deu para Jacó. Mas uma observação no texto, a ordem que Deus deu para Jacó, me desculpe a minha ignorância nesse sentido, Jacó não foi para a terra que Deus tinha ordenado? Para onde ele foi? Mas Siquém ficava onde? Em Canaã. Então não faz... Eu fiquei na dúvida em relação a isso que eu fui buscar. Eu comecei a buscar textos. Para isso. Então, Gênesis 33:18. E chegou Jacó, salvo em Salém, na cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. O escritor deixou aqui essa observação que ele não tinha voltado para a terra. Apesar que no caminho ele passou por outros lugares. E, no entanto, nesse caminho foi onde a Diná, aquela moça, foi tomada por um rapaz e foi abusada. Mas assim, Deus designou ele um local, a terra dos pais dele. Ele falou assim, não, vou ficar, não vou sair de Canaã, mas eu não vou para lá. Então isso já é tudo interesse. E essas consequências vêm por causa disso. Não, mas aí que está a observação. Por exemplo, onde Isaac habitou? Deixa eu só ver aqui, onde Isaac havia habitado. Aqui Gênesis a gente leu, né? Gênesis 33:18, para onde... a ordem de Deus,
Gênesis 33, 18. E chegou Jacó salvo a Salim, cidade de Siquém, que é a terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Vamos lá, Gênesis 25, 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, de Labão, arameu. Acho que tem mais coisa, deixa eu abrir aqui, calma aí. Texto contínuo, Gênesis 25, deixa eu abrir aqui. Eu só peguei o verso 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a mulher Rebeca, a filha de... Ele tomou a mulher lá em Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. O Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu e deu à luz a um filho. Esse não era o texto que eu tinha separado, mas tudo bem. Vamos lá, eu fiquei em dúvida em relação a isso, porque o que apresenta no texto é que ele foi para a cidade de Canaã mesmo, para Canaã, a cidade de Salém, Siquém, em Canaã. E aqui o escritor deixou no título que ele não havia voltado, mas é uma discussão para outra hora. Vamos lá. E Jacó, aqui ó, Gênesis 37 primeiro, confirma o quê? E Jacó habitou na terra das peregrinações, seu pai na terra de Canaã. Aqui confirma que Jacó habitou na terra de Canaã. Então vamos lá, para o terceiro subtópico para a gente não já finalizar. Jacó levanta um altar ao Senhor. E levantou um altar. Gênesis 33, 18. Chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã. E comprou uma parte do campo. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aqui deixa uma pergunta, né, que o texto deixa para a gente. Quais altares que nós estamos levantando? A primeira coisa que Jacó fez, tirou os deuses estranhos. Gênesis 35, 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali, e traze ali o altar de Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tira os deuses estranhos. Foi a ordem: tira os deuses estranhos. Depois pediu para Jacó tirar os deuses estranhos, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantaremos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho e tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos estavam em suas orelhas. Jacó escondeu depois debaixo do carvalho. E deixa a pergunta: qual altar nós temos levantados? As nossas finanças, os nossos bens? Quais altares nós temos levantados para adoração a Deus? Nós sabemos que Deus é o único digno de louvor, glória, honra e adoração. Nós temos que levantar sempre altares ao nosso Deus, única e exclusivamente. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E para a gente concluir, que não haja entre nós disputas, invejas, mas que possamos exaltar os frutos do Espírito, lutar contra a carne. A nossa luta é contra a carne e a luta contra a carne e Espírito. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você observa a lista das coisas ruins e a lista de coisas boas? Muita gente faz mais coisas ruins do que coisa boa. Quais os frutos do Espírito? Amor, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé e temperança, que é o domínio próprio. Isso se resume em um versículo. Contra essas coisas não há lei. E que Deus abençoe em nome de Jesus.